Olá, bom dia, boa tarde ou boa noite. Sejam todos bem-vindos e bem-vindas mais uma vez neste canal que tem como intuito expandir as nossas consciências, nos elevar espiritualmente e para que possamos, através dessa evolução de consciência, dessa expansão de consciência, podemos e possamos nos conectar com Deus, com Jesus, com a espiritualidade de luz que nos cerca, para que a gente possa levar uma vida um pouco mais tranquila nesse universo de meu Deus, nesse mundo de meu Deus, que continua sendo o mesmo desde quando Deus criou. Porém, nós seres humanos, com o passar do tempo, viemos, deixando tudo um pouco mais complicado. Ainda bem que temos um Deus bondoso, paciencioso, amoroso. Além de tudo isso, ainda nos disponibilizou Jesus para que cuidasse desse plano e posteriormente cuidasse de nós, um por um de nós, sem exceção. Obrigado aos novos inscritos, obrigado a vocês por assistirem os vídeos, gratidão, gente, de coração. Espero, com a minha simples maneira de me expressar aqui, trazer um pouquinho de paz ao seu coração, caso não haja a paz necessária, trazer um pouquinho de visão, caso a sua visão ainda não esteja como você gostaria. Espero poder contribuir para o reino de Deus, esse é o meu objetivo. Tenho vaidade alguma aqui, simplesmente poder contribuir para o reino de Deus. Hoje eu quero falar com vocês um pouquinho, gente, sobre que Deus tem diversas maneiras de agir. Deus tem a sua maneira particular de agir. Na maioria das vezes não é como gostaríamos, não é como desejávamos, mas é como Ele age, da maneira como Ele acha que melhor vai ser para nós. Porque muitas das vezes a nossa maneira de querer alcançar os nossos objetivos, alcançar clareza, muitas das vezes não é a maneira mais correta. Deus sabendo disso, Jesus sabendo disso, a espiritualidade sabendo disso, tem suas maneiras, tem a sua maneira particular de agir em nossas vidas. Eu quero falar um pouquinho, gente, essa minha conversa com vocês vai ser baseada numa conversa que eu tive com uma moça. Nós conversamos a respeito de Jesus, né? Ela falou da vida dela, eu falei da minha vida, a minha maneira de crer em Deus, os testemunhos de tudo que eu já vivi nesse mundo, né? Em relação ao mundo espiritual. E assim, as nossas divergências de opiniões, né? Sem briga, mas tivemos bastante divergência de opinião devido à maneira de crer, né? E essa conversa foi tão boa, apesar de ser um pouco calorosa, ela foi tão boa que me trouxe a reflexão o mundinho, né? O quadrado ou o círculo que nós mentalmente criamos e vivemos a partir daquilo ali, né? Seja extraída da Bíblia, seja extraída de qualquer coisa que você crê, mas vivemos dentro daquele mundinho, né? Então, eu só não me zanguei com ela, para falar bem a verdade para vocês, porque cada um tem sua maneira de crer e precisa ser respeitado, e também porque eu era que nem ela, eu me vi nela falando, mas que coisa interessante, né? Eu relatando para ela as minhas experiências com a parte espiritual, falei bastante. O resumo dela para mim foi simplesmente assim: Deus está o diabo está te enganando para querer a sua alma no final de tudo. Interessante. Eu vi nessas palavras o anticristo. O anticristo, quando para mim não tem nada que defina mais o anticristo do que isso, do que você querer, eu querer atribuir às sombras aquilo que a luz nos traz. A palavra do Senhor está escrito que o diabo só veio simplesmente, a não ser para outra coisa, veio simplesmente, né, melhor dizendo, a não ser para roubar, matar e destruir. Jesus disse que veio para dar vida eterna. Todas as manifestações que eu tive da espiritualidade, só porque estava fora do quadrado ou do círculo que ela criou de visão de Deus, que é a mesma visão que eu tinha, ou parecido,
ela atribuiu tudo aquilo que Deus me fez. Deus ordenou que a espiritualidade, ordenou que Jesus fizesse. Jesus ordenou que a espiritualidade me fizesse. Mas tudo veio da fonte maior, que é Deus. Por não estar dentro do círculo ou do quadrado que ela criou, ela disse que foi o diabo. Que interessante, né? Mas foi uma conversa bastante calorosa, porém muito respeitosa. E eu acredito que eu plantei uma semente naquele coração, uma nova visão. Eu percebi no olhar dela que eu incomodei bastante ela. Então assim, gente, eu quero trazer aqui uma reflexão bem curtinha, te convidar, né, a não querer conduzir Deus da maneira de agir na sua vida, porque Ele age da maneira como Ele quiser. Ele fala na boca de quem Ele quiser, até dos animais. Ele fala do jeito que Ele entende falar, Ele fala. E não há quem impeça, não há quem possa impedir Deus de agir do jeito que Ele quer. Se o jeito que a gente quer estiver de acordo com o jeito que Ele quer, vai ser do jeito que a gente quer. Mas se não estiver, Ele vai agir do jeito dele, ponto. Doa quem doer. Incomode quem tiver que ser incomodado. Mas vai ser assim. Então eu vos convido, meus irmãos e minhas irmãs, a tirar um período para uma reflexão, para você perceber e entender e perceber se a maneira como você está crendo em Deus, está crendo em Jesus, ou está crendo, sei lá, em que você acredita, se você não está limitando Deus de agir em sua vida devido a essa sua maneira de crer, a essa nossa maneira de crer. Porque enquanto eu era um religioso, eu sentia a presença de Deus esporadicamente, aqui e acolá, de maneira muito despassada. Mas hoje, como eu não sou mais um religioso, ou me esforço, porque muitas das vezes ainda queremos trazer conosco aquela carga do passado. Então eu tenho me esforçado bastante para não agir mais como eu agia quando eu era simplesmente um religioso. Então, a partir do momento que eu deixei a religião de lado e passei a seguir Jesus, a ter contato diretamente com Deus, Ele me enviou toda aquela carga de espiritualidade que me acompanha até os dias de hoje, que me trouxe a luz, que me fez enxergar em você um pedaço de mim, que me fez enxergar que a minha língua falava demais, que a minha boca maldizia demais, que a minha boca colocava muitos irmãos no inferno, como eu ouvi outro dia alguém no púlpito de uma igreja falar que ia doer, mas ele precisava falar, que nem todos que estavam ali eram filhos de Deus, alguns eram filhos do diabo. Isso não tem anticristo maior que isso. Como que eu acabei de conhecer uma pessoa, por mais que eu conheça ela a vida inteira, eu me coloco na condição de juiz, visto uma toga, me coloco na condição de juiz e digo, essa vai para o inferno, essa vai para o céu, essa não sei ainda. Quem me deu essa autoridade? Para falar que irmão e irmã vai para o inferno? Vai para o inferno só porque não crer da maneira como eu creio, meu mundinho, minha visão de mundo, a minha capacidade cognitiva limitada de enxergar o mundo, de enxergar a vida, de enxergar a espiritualidade, me dá o direito de dizer que aquele meu irmão, aquela minha irmã vai para o inferno, ou não é filho de Deus. A gente, eu ouvi aquilo ali, aquilo me doeu o coração. Também vi um pouco de mim lá atrás, eu não cheguei a esse ponto assim, né? Tão esdrúxulo, eu acredito que não, mas aquilo me doeu no meu coração, não só porque ele disse aquelas palavras que aqueles ouvidos que estavam ali simplesmente para receber uma palavra de alento, receber uma punhalada daquela, sentiu bastante dor, né? Ou seja, incômodo, se sentiu incomodado com tudo aquilo, de repente se sentiu realmente fora dos planos de Deus. Mas a boca que falou também vai passar pelo... Aliás, a boca que falou é a que mais vai passar pelo processo do fogo, para que não repita mais esse tipo de colocação. Não somos juízes de ninguém, gente, somos juízes de nós mesmos.
policiamos a vida de ninguém, policiamos a nossa própria vida. Aquilo me doeu. E ele sabia o que ele estava falando. Não sei se ele era um pastor, o que ele era. Eu sei que estava numa igreja. Ele sabia o que ele estava falando. Ele sabia que a palavra dele ia machucar, porque ele disse: eu sei que vai doer, Deus, mas eu preciso falar. E nem todos que estão aqui são filhos de Deus. Ai, tem gente que para se sentir no céu, irmão, meus irmãos e minhas irmãs, precisa falar que o outro está no inferno. Como tem gente que para se sentir bonita precisa falar que a outra é feia. Tem pessoas que para se sentir inteligente precisa falar que o outro é desprovido de inteligência. E assim sucessivamente. O pecado daquele que disse que nem todos ali eram filhos de Deus, a diferença do pecado daquele que estava dizendo ali que nem todos eram filhos de Deus devido ao pecado, a diferença do pecado dele para o pecado daquele outro, ou melhor, a diferença do pecado daqueles que levaram Maria Madalena até Jesus, a diferença do pecado deles para o pecado dela é que o pecado dela havia sido descoberto. E o pecado deles ainda não havia sido descoberto até chegar na presença de Jesus. A verdade é tanta que quando Jesus disse: aquele que dentre vós, que não tem nenhuma mancha, nenhuma mácula, nenhuma culpa, nenhum pecado, que atire a primeira pedra nela. Quando a palavra de Deus diz que foi saindo do mais velho ao mais moço e ninguém teve a coragem. Por quê? Porque o pecado dela havia sido descoberto e o deles não ainda, até chegar a Jesus. Quando chegou até Jesus, Jesus despiu eles e disse assim: agora tira a pedra. Vocês se acham na condição? Então assim, gente, para mim isso é o sinal do anticristo. Se há, eu não acredito nessas coisas, mas se haverá um anticristo, não tem nada mais próximo do anticristo do que a pessoa atribuir, ou falar que os filhos de Deus, as criaturas de Deus, só porque não crê em Deus da maneira como ele crê, só porque não enxerga Deus, ou não se comporta na vida como eles gostariam, ou acham que a pessoa precisa se comportar, eles dizem que a pessoa é do inferno, a pessoa não é filho de Deus, é filho do diabo. Tomemos muito cuidado com os nossos pensamentos. Vigiar e orar, Jesus disse. Vigiar e orar, mas não é vigiar a vida do irmão, a vida da irmã, é vigiar a tua vida, meu irmão e minha irmã, é vigiar a minha vida. Eu preciso vigiar a minha vida. E se você, meu irmão, me pedir um conselho, te darei o conselho com o mínimo e o máximo e o mínimo de cuidado. Aliás, com o máximo de cuidado. Porque eu posso ferir o teu coraçãozinho, que de repente já está desesperançado. De repente você fez tantas coisas na vida e você diz: meu Deus, para mim não tem solução. Aí eu venho e diz: realmente não tem. Você acha que foi para isso que Deus me instituiu, servo dele? Você acha que foi para isso que Deus colocou no meu coração que eu preciso ser imitador do mestre? Você acha que foi para isso? Você acha que foi para isso que toda a espiritualidade de luz que me trouxe a luz para colocar sombras em você, meu irmão? Eu tenho certeza da minha conexão com Deus. Então eu tenho certeza da sua também. Eu tenho certeza que ao sair desse plano, eu vou para um plano superior a esse. Eu tenho certeza que você também vai. Eu não vou lançar você no inferno com minhas palavras. Aliás, o inferno para mim é a consciência pesada, mas a consciência desprovida da calma e da tranquilidade necessária para se viver bem. Isso para mim é o inferno. Aí eu vou aumentar ainda mais o inferno desse meu irmão que está com a consciência perturbada devido a muitos equívocos que cometeu na vida de maneira inconsciente ou consciente, não importa. Para Deus não existe pecadinho e pecadão, para Deus é uma coisa só. Então que possamos tomar bastante cuidado, né, meus irmãos? Porque Deus tem todas as suas nuances, a tua maneira de agir, as suas maneiras de agir. Ele age do jeito que ele quiser e pronto, acabou. Aceite que dói menos. Quem acha que Deus só vai agir dentro desse quadradinho que eu criei, que você criou, ou desse círculo, dessa bolha que nós criamos. Para fora desse círculo, dessa bolha, existe um mundo amplo, existe um mundo gigante de amor, de paz, de misericórdia, de perdão, de acolhimento, de compreensão. Você acha que Deus não te compreende, meu irmão, minha irmã? Deus te compreende, Deus me compreende, Deus nos compreende, porque o Deus que eu creio é o Deus de puro amor. Esse Deus que pregam por aí, esse Deus eu não quero na minha vida.
Longe de mim esse Deus, que as pessoas pregam por esse Deus zangado, esse Deus vingativo, esse Deus que vai fuzilar, que vai metralhar, que vai lançar no inferno. Não, eu não creio nesse Deus, eu creio no Deus que é puro amor. Eu creio no Deus que é pura misericórdia. E se um dia eu me desviar do caminho que me leva até Ele, que me conduz até Ele, que me conecta com Ele, certamente a misericórdia dele é tão grande que me colocará no caminho de novo. Achará meios, encontrará meios de me colocar no caminho de novo. Porque Deus é amor o tempo todo, Deus é amor. Então, meus irmãos, eu vou encerrar por aqui. Quero agradecer vocês mais uma vez pela presença. Falei aqui meio que num tom de desabafo, né? Acredito que falei meio em tom de desabafo. Mas eu me vi nas palavras de quem me disse aquelas palavras. Num passado recente. Hoje, graças a Deus, não mais. Porque o amor próprio e o amor de Deus me invadiu, me alcançou e me tornou uma pessoa nem melhor nem pior que vocês que estão me assistindo. Apenas diferente. Apenas enxergo muito mais flores do que espinhos. Sei que os espinhos existem. Sei que os equívocos existem. Mas eu prefiro prestar muito mais atenção nas flores e nos acertos dos meus irmãos para que a minha vida se torne cada dia mais tranquila e a vida deles também. Se puder auxiliar, auxilie, mas nunca atrapalhe ninguém na sua caminhada. Meus irmãos, minhas irmãs, gratidão pela presença de vocês, beijão no coração de vocês, mulheres lindas e maravilhosas. Vocês são as flores que enfeitam o mundo. Vocês são maravilhosas, vocês são aquelas que trazem vida ao mundo. Um beijão em todas vocês, em especial a minha mãe e as minhas duas irmãs. Beijão no coração delas também. E um abraço, meus irmãos, no coração de vocês. Um abraço, um beijão no coração de vocês. Um abraço apertado de alguém que realmente deseja transmitir paz e amor para todos vocês e para mim mesmo que necessito também. Beijão, fiquem todos e todas com Deus. Desculpem o desabafo. Fiquem todos e todas com Deus e até o próximo vídeo, se Deus assim nos permitir. Andei sumido um pouco desses vídeos, porque nada tem que ser, nada é fora dos projetos de Deus em minha vida. Essas palavras me trouxe essa reflexão que eu estou transmitindo a vocês no tempo certo, na hora certa. Por isso que fiquei uns dias sem postar vídeo para vocês, mas hoje postei um vídeo aqui de volta e assim daremos sequência, sempre dentro da boa e perfeita vontade de Deus. Beijão, fiquem todos e todas com Deus, até o próximo vídeo. Tchau, tchau.